Existe uma guerra acontecendo agora mesmo dentro de você. Não é contra seu chefe. Não é contra as circunstâncias da sua vida. Não é contra a falta de dinheiro, de tempo ou de oportunidade. É contra a sua própria mente. E o problema é que a maioria das pessoas nem sabe que essa guerra existe. E por isso, perde todos os dias, silenciosamente, sem nem perceber. Você já teve um dia em que acordou cheio de intenção, cheio de energia, e de alguma forma, quando olhou para o relógio, já era noite e você não tinha feito quase nada do que planejou? Já sentiu aquela sensação pesada de que o tempo passou, mas você ficou parado? Isso não é falta de disciplina, não é fraqueza de caráter, é sintoma. É sinal de que um dos 5 venenos estava atuando dentro de você e você não sabia identificar qual era. Hoje eu vou mudar isso. Eu vou te mostrar os 5 estados mentais que destroem a clareza, corroem a disciplina e mantêm pessoas inteligentes, talentosas e com potencial real, presas em vidas muito abaixo do que merecem. Fique até o final. Porque o 5º veneno é o mais perigoso de todos, e é exatamente o que separa quem age de quem apenas sonha. Nas tradições mais antigas de sabedoria, e eu não estou falando de teoria, estou falando de observação humana acumulada por séculos. Existe uma imagem simples, mas de uma profundidade impressionante. A mente humana é como um lago. Pensa comigo. Quando você está em frente a um lago calmo, com a superfície completamente parada, você consegue ver o fundo com clareza. Você enxerga as pedras, os detalhes, a profundidade real do que está diante de você. Mas quando alguém joga uma pedra nesse lago, ou quando o vento bate forte, a superfície se agita. E aí, você não vê mais nada, só reflexos distorcidos, só confusão. A sua mente funciona exatamente assim. Quando está agitada, você não tem clareza. Você toma decisões ruins. Você age por impulso. Você reage em vez de escolher. Você se perde em pensamentos que não levam a lugar nenhum. Mas quando está quieta, quando está limpa, você enxerga tudo com precisão. Você sabe o que quer. Você sabe o que precisa fazer. E age com uma força que surpreende até você mesmo. A grande questão, então, é: o que está agitando o seu lago? 5 coisas. Apenas 5 estados mentais. E eles têm nome. O primeiro veneno. O desejo. Que drena. Primeiro veneno se chama apego ao prazer imediato. E antes que você pense que estou falando para você virar um asceta, para abrir mão de tudo que é bom na vida, não é isso. Longe disso, estou falando de algo muito mais sutil. E justamente por ser sutil, é muito mais perigoso. Estou falando da incapacidade de adiar a recompensa. Toda vez que você escolhe o conforto agora em detrimento do crescimento depois, você está sendo envenenado por esse estado mental. E não precisa ser algo dramático. Não precisa ser uma decisão grande. É o scroll infinito no celular às 11 da noite, quando você sabe que deveria estar descansando para acordar cedo e cumprir o que prometeu para si mesmo. É o episódio a mais na série quando você tinha um compromisso com o seu desenvolvimento. É a comida que você sabe que não deveria, mas tudo bem só hoje. É a conversa sem propósito que dura horas e consome a energia que você precisava para algo importante. Cada uma dessas pequenas capitulações parece inofensiva isolada, mas elas mandam uma mensagem para o seu subconsciente. E essa mensagem é sempre a mesma: eu não tenho controle sobre mim mesmo. E uma mente que acredita isso, uma mente que já internalizou essa narrativa, não consegue construir nada sólido. Porque toda construção exige sacrifício presente em nome de resultado futuro. E uma mente viciada no imediato não consegue sustentar esse processo. A pergunta que o monge Shaolin fazia para seus discípulos era simples e brutal: quem está no comando? Você ou o seu impulso? Se você não consegue sentar em silêncio por 10 minutos sem pegar o celular, a resposta já está dada. Se você não consegue recusar aquilo que sabe que te prejudica, a resposta já está dada.
Não estou aqui para te julgar. Estou aqui para te acordar, porque enquanto você não reconhecer esse veneno operando dentro de você, ele vai continuar te drenando, gota a gota, dia após dia. O segundo veneno. A resistência, silenciosa. O segundo veneno é mais traiçoeiro, porque ele se disfarça de bom senso. Ele se disfarça de preferência pessoal. Ele se disfarça de eu só conheço meus limites. Esse veneno é a aversão, a resistência ao que é difícil, desconfortável ou incerto. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Você sabe que precisa se exercitar, sabe que faz bem, sabe que vai melhorar sua energia, seu foco, sua saúde. Mas toda vez que pensa em ir treinar, surge um desconforto, uma resistência. E então, a mente começa a trabalhar para você. Ela encontra razões. Hoje está cansado. Amanhã começa. Semana que vem tem mais tempo. Hoje foi um dia difícil. Você merece descansar. A mente não está mentindo para você. Ela está fazendo exatamente o que foi treinada para fazer: evitar o desconforto. O problema é que crescimento e conforto não moram no mesmo endereço. Nunca moraram. Nunca vão morar. Todo resultado significativo na sua vida vai exigir que você atravesse um período de desconforto. O desconforto da consistência. O desconforto da mudança. O desconforto de fazer o que é necessário mesmo sem vontade. E esse veneno, a resistência silenciosa, vai estar lá toda vez, sussurrando, racionalizando, convencendo você de que existe um caminho mais fácil, um momento melhor, uma versão mais conveniente do crescimento. Não existe. O guerreiro não escolhe as condições da batalha. Ele escolhe lutar independente das condições. A chuva vai cair, a estrada vai ser esburacada, o rio vai estar frio, e você vai atravessar do mesmo jeito. Ou vai ficar parado esperando uma versão do caminho que nunca vai existir. Toda vez que você perceber esse veneno atuando, faça uma única pergunta: isso que estou sentindo é um sinal real de perigo? Ou é apenas desconforto disfarçado de razão? Na maioria das vezes, você já vai saber a resposta. O terceiro veneno, o peso do vazio. O terceiro veneno é o que mais me preocupa, porque ele é o que mais disfarça sofrimento como normalidade. Ele é a letargia. E quando falo de letargia, não estou falando de cansaço físico. Não é a exaustão de quem trabalhou muito. Não é o cansaço legítimo de um corpo que precisa de descanso. Estou falando de algo mais profundo, uma espécie de apagamento lento da vontade, uma morte silenciosa do propósito. Você reconhece esse estado? Acordar sem energia para o dia. Passar horas fazendo coisas sem sentido porque o peso de fazer algo com sentido parece grande demais. Ir dormir com aquela sensação constante de que o tempo passou, mas você não foi a lugar nenhum. No budismo, esse estado é descrito como uma prisão, e é uma imagem perfeita, porque a característica dessa prisão é que você nem percebe que está trancado. As grades são invisíveis. Você acha que poderia sair se quisesse, mas não sai. E o erro mais comum que as pessoas cometem quando estão nesse estado é tentar resolver com força de vontade. Tentam se forçar, se cobram, se criticam por não estar fazendo mais. E isso só aprofunda o veneno, porque a autocrítica pesada não liberta, ela afunda. A saída não é força, é reconexão com o porquê, com aquilo que dá sentido à sua jornada, com algo maior do que a lista de tarefas do dia. Me diz uma coisa: quando foi a última vez que você fez algo que te fez sentir verdadeiramente vivo? Que te fez esquecer das horas? Que te fez dormir com a sensação de que o dia valeu a pena? Se você está tendo dificuldade para lembrar, você está sob o efeito do terceiro veneno. E a antídoto começa com uma pergunta honesta: para onde eu estou indo e por que isso importa para mim? Sem um destino que te move, qualquer esforço vai parecer pesado demais. Não porque você é fraco, mas porque nenhum ser humano consegue sustentar esforço por muito tempo sem significado. O quarto veneno. A mente macaco. Quarto veneno tem um nome que os mestres antigos usavam e que eu acho perfeito: mente macaco.
Você já observou um macaco em uma árvore? Ele não para. Pula de galho em galho, de galho em galho, sem nunca se assentar em lugar nenhum. Inquieto por natureza. Incapaz de ficar quieto. A mente inquieta funciona exatamente assim. Ela não está aqui. Nunca está aqui. Ela está no passado, revisitando situações que já aconteceram, julgando decisões que não podem mais ser mudadas, carregando pesos que já deveriam ter sido depositados no chão. Ou ela está no futuro, se preocupando com cenários que provavelmente nunca vão acontecer, construindo catástrofes imaginárias, ansiosamente tentando controlar o que ainda não existe. E enquanto ela está fazendo tudo isso, o presente passa, o momento em que você está vivo. O único momento em que você pode agir, escolher, construir, mudar alguma coisa. Esse momento passa invisível, desperdiçado por uma mente que está em todo lugar menos aqui. Isso tem um custo imenso. Decisões tomadas por uma mente inquieta são decisões tomadas sem clareza. São decisões movidas por medo do futuro ou por mágoa do passado, nunca pela sabedoria do presente. E as consequências dessa falta de clareza aparecem em todas as áreas da vida. Nos relacionamentos, no trabalho, na forma como você lida com desafios, com oportunidades, com pessoas. A meditação, e eu sei que muita gente ainda tem resistência a essa palavra, não é um ritual espiritual distante da realidade. É treino. É literalmente treino cognitivo para domar a mente macaco, para aprender a trazer a atenção de volta, para praticar estar presente. Você não precisa meditar por horas. 5 minutos de silêncio genuíno, todos os dias, já começam a mudar a estrutura da sua mente. Porque uma mente que aprende a estar presente é uma mente que começa a ter poder real. O quinto veneno, a dúvida, que paralisa, e chegamos ao quinto veneno, o mais sofisticado de todos, o mais bem disfarçado, e de longe o mais destrutivo. É a dúvida cética, não a dúvida saudável, aquela que te faz pesquisar, questionar, aprofundar o entendimento. Essa é valiosa. Essa é inteligência. Estou falando da dúvida que paralisa. Aquela voz interna que surge no exato momento em que você está prestes a agir, no momento em que você estava quase começando. E se não der certo? E se eu não for capaz? E se as pessoas rirem de mim? E se eu me arrepender? E se eu errar o caminho? E se eu não for suficiente? Essa voz não chega gritando. Ela não é agressiva. Ela é sussurrada, razoável, inteligente. Ela se apresenta como prudência, como maturidade, como autoconhecimento. Mas por baixo de tudo isso, é medo com roupagem de sabedoria. E o que ela faz é paralisar você no momento mais crítico, no momento da decisão, no momento da ação, no momento em que tudo poderia mudar. Deixa eu te dizer uma coisa que levei muito tempo para entender. Pessoas que conquistaram coisas extraordinárias não são pessoas sem dúvidas. São pessoas que aprenderam a agir apesar das dúvidas. A diferença não está na ausência do medo. Está na relação com ele. A mente fraca deixa a dúvida decidir. A mente disciplinada reconhece a dúvida, a observa e age mesmo assim, porque a dúvida que não se transforma em ação vira paralisia. E a paralisia, mantida por tempo suficiente, vira identidade. Você começa a se ver como alguém que não age. Alguém que pensa muito, mas faz pouco. E essa identidade se torna uma prisão muito mais resistente do que qualquer circunstância externa. E o pior de tudo, esse veneno se retroalimenta. Quanto mais você cede à dúvida, mais ela cresce. Quanto mais você age apesar dela, mais ela enfraquece. A escolha é sua. Sempre foi. O que fazer com os 5 venenos? Agora você conhece os 5 venenos da mente. Desejo que drena. Resistência silenciosa, peso do vazio, mente macaco. E a dúvida que paralisa, mas conhecer não basta. Entender não transforma. O que transforma é aplicar. Então aqui estão 4 movimentos práticos para trabalhar com esses venenos quando eles aparecerem. E eles vão aparecer. Todo dia. Em algum momento. O primeiro movimento é reconhecer.
Parece simples, mas é onde a maioria falha. Quando você está dentro de um estado mental, é muito difícil perceber que está dentro dele. Por isso, o primeiro passo é desenvolver o que os mestres chamam de testemunha, a capacidade de observar o próprio estado. Faça uma pausa. Observe. Qual dos 5 venenos está presente agora? Denome a ele. Isso já reduz o poder dele sobre você. O segundo movimento é aceitar sem se fundir. Aceitar não significa concordar. Não significa que está tudo bem. Significa reconhecer que aquilo está ali, sem lutar contra, sem negar, sem se envergonhar. Você não é seus estados mentais. Você é quem os observa. O terceiro movimento é investigar. Pergunte: por que esse estado surgiu agora? O que o ativou? Qual é a consequência real de permanecer nele? O que está por baixo desse desejo, dessa resistência, dessa dúvida? Investigar com honestidade é um ato de coragem. Mas é exatamente essa investigação que começa a dissolver o veneno. O quarto e último movimento é escolher diferente. Não estou dizendo que é fácil, mas é simples. Após reconhecer, aceitar e investigar, você tem clareza suficiente para fazer uma escolha diferente da que o veneno quer que você faça. Escolha agir mesmo com o desconforto. Escolha avançar mesmo com a dúvida. Escolha o presente mesmo quando a mente quer fugir para o passado ou para o futuro. Cada vez que você faz essa escolha, você está construindo algo que ninguém pode tirar de você. Domínio sobre si mesmo. E domínio sobre si mesmo é a base de tudo. Não existe riqueza sustentável sem disciplina interior. Não existe relacionamento saudável sem controle emocional. Não existe sucesso real sem clareza mental. Tudo que você quer construir lá fora depende do que você é capaz de construir aqui dentro. O caminho não vai ser sempre fácil. Os venenos vão aparecer. Às vezes vão te pegar. Às vezes você vai ceder. E tudo bem, porque a jornada não é sobre perfeição. É sobre consistência. É sobre se levantar mais vezes do que cair. Você está numa montanha. E a vista do topo não pode ser descrita por ninguém. Ela só pode ser vivida por você. Então continue subindo, mesmo quando estiver chovendo, mesmo quando o caminho estiver esburacado, mesmo quando a dúvida sussurrar que não vale a pena, vale. Você vale. Eu sou o Monge Bodin. Se esse ensinamento tocou algo dentro de você, compartilha. Tem alguém na sua vida que precisa ouvir isso hoje, e se você ainda não faz parte dessa jornada, se inscreve. Porque isso aqui é só o começo. Nos vemos no próximo nível.